É uma conexão entre o nosso mundo na terra e o mundo de Deus, o mundo celestial de Deus. Então nós conectamos o nosso mundo com o mundo de Deus. Há uma conexão, a oração faz uma conexão. Alinha isso tudo. É nesse ambiente que o poder acontece, nesse ambiente de conexão. É que o poder acontece, o poder da oração. Sabe, esse poder, e é mais do que isso. É eu me alinhando à vontade de Deus, é mais do que ter poder. Poder é algo maravilhoso, mas muito mais importante do que o poder é você se alinhar à vontade de Deus. Você precisa de entender o que é mais importante. Moisés sabia o que era mais importante. O Senhor falou para ele assim: Moisés, eu não vou com esse povo não, mas eu vou te fazer o seguinte, eu vou mandar os meus anjos irem com você, e vou te garantir a vitória em tudo que vocês empreenderem. E Moisés falou o quê? Se o Senhor não for, eu também não vou. Moisés valorizou mais a presença do Senhor. Tem gente que valoriza muito mais. Talvez se eu fizer uma proposta dessa aqui, muitos irmãos, tá bom, amém. Você vai me dar a bênção, vai me abençoar? Está garantida a vitória? Eu estou aceitando. Mas Moisés queria a presença do Senhor. Então, muito mais importante do que o poder é você ter a presença do Senhor, é você estar alinhado com a vontade de Deus. Muito mais importante. A oração vai trazer esse alinhamento, essa conexão. Então, nesse ambiente de oração, nós temos a sensibilidade para perceber a vontade do Pai. Quando você está nesse ambiente, você está sensível, percebendo. E somos fortalecidos ao perceber a presença do Senhor e a vontade do Senhor. Inclusive, ao perceber isso, nós somos capazes de passar por dias difíceis, lutas difíceis de passar. Podemos passar e viver qualquer cenário adverso. Você já percebeu essa situação? Quando você está cheio da unção, às vezes tem coisas difíceis acontecendo, mas você sente a presença de Deus. Pelo fato da presença de Deus ser tão perceptível, tão real, você o quê? Você não tem medo do embate que você está passando. Você não tem medo da tribulação que você está enfrentando, por causa da presença tão forte do Senhor na sua vida. Olha como é precioso isso. Você não é abatido, nem num ambiente como esse, de lutas e adversidades. Quem está entendendo, diga amém. É tão poderoso isso. Então, é passar crendo que tudo vai terminar bem. Quando você está com o Senhor, você é tão seguro, irmãos. O médico pode fazer um diagnóstico ali terrível, mas você fala, mas eu creio que o meu Deus pode fazer um milagre. Mas eu creio que essa situação, eu creio no médico dos médicos. Você sai dali, nada te abate. Olha como é mais importante. Quem está entendendo, diga aleluia. Fala glória a Deus. Que poderoso isso, irmãos. A presença do Senhor. O Salmo 139, 23 diz, sonda-me. Projeta aí. Salmo 139, verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho. Essa aqui, querido, é a antessala. Que o meu coração está sendo alinhado com o do Senhor. É aqui que o Senhor está preparando para alinhar o nosso coração. Para não poder ter minhas orações, sabe, para então poder ter as minhas orações respondidas. O Senhor está alinhando, começando a alinhar o nosso coração para responder as nossas orações. Uma oração transformadora. Eu quero desfrutar de orações transformadoras, que muda, né? Hoje, ligar lá para casa, a irmã estava passando mal. Teve uma irmã que estava passando mal. Passando muito mal. Quase que ela foi viajar. Mas aí nós começamos a orar com intensidade, com poder, com autoridade. Revelação do Senhor, de quem era o Senhor. O que aconteceu? Na mesma instante o Senhor mudou todo o cenário. Uma oração transformadora.
Uma oração que mudou o ambiente que estava acontecendo aquilo ali. Então a oração não é convencer o Senhor de algo. Não é convencer o Senhor para fazer algo, mas é alinhar com aquilo que Deus já decidiu. Deus já tomou decisões que estão definidas na sua palavra. Nós estamos alinhando com Ele. É entrar em concordância com aquilo que os céus já haviam decidido. Nós entramos em concordância com os céus. É mover-se a Deus com o coração correto. Não apenas com palavras, mas com um coração correto. Você se move em alinhamento com Ele, com o coração correto. Quando você faz isso com o coração certo, você se volta para Ele, move-se a mão de Deus. Move a mão de Deus. Ele vendo você querendo falar as mesmas coisas que Ele. Ele vendo você querendo pensar as mesmas coisas que Ele. Isso afeta Deus de forma impressionante. Ele fica afetado ao ver você. Isso mexe com o Pai. O Pai, ele fica impactado com isso. Então, quando você ora conforme a realidade de Deus, ainda que seja do seu jeito, com as suas palavras, ainda que seja da sua forma, isso agrada Deus. Agrada a Deus. É Ele ver você fazendo uma oração dessa forma, ver você falando dessa forma, percebendo o seu coração. Entenda uma coisa, amados. O coração é a base de todas as coisas. O coração é a base de tudo. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Em relação à oração, não é diferente. Você vai orar aquilo que está no seu coração. É do seu coração que vai sair a sua oração. É assim que acontece. Por isso nós devemos alinhar o nosso precioso coração. A coisa mais preciosa que você tem é o seu coração. Diz sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Porque dele provém as fontes da vida. Porque dele provém a sua vida. Olha a seriedade do seu coração. Olha como você tem que guardar o seu coração. E sabia que você que tem que guardar o seu coração? Às vezes você recebe uma seta. Ah, o pastor é isso. O pastor é aquilo. Uma seta. O que você tem que fazer? Repreender essa seta. Porque se você não guardar o seu coração, você não vai receber do pastor. Eu tenho pastores, eu estou falando isso pensando nos meus pastores. Eu tenho hora que eu tenho que orar, guardando meus pastores. Porque tem hora que eu não concordo, e tem hora que você não vai concordar comigo. Mas eu, entendendo que o meu coração tem que ser cuidado, guardado, o que eu faço? Eu abençoo eles. Eu falo, eu amo. Eu reconheço como homem de Deus. Ainda que eles venham falhar, e eles vão falhar comigo. E provavelmente eu vou falhar com você. E não vai ser uma vez, não. 2, não 3, vai ser muito mais. Mas nós devemos guardar o coração. Você tem que guardar o seu coração de toda mágoa, ressentimento. Sabe, se você de fato entendesse quem Ele é, provavelmente perceberia o poder que nós temos acesso. Quem Ele disse que é? O que Ele disse que faria? Ele é aquele que é poderoso para cumprir tudo aquilo que prometeu. Tudo aquilo que prometeu. Sabe, se de fato confiássemos no Senhor, nós poderíamos acessar de forma ousada lugares que nós jamais poderíamos acessar. A relação de confiança com Ele é algo fundamental na relação que você está construindo. Oraríamos de uma forma muito diferente se nós confiássemos da forma como deveríamos. Talvez a nossa oração não tenha sido transformadora porque não temos confiado de verdade. Porque quando você confia, irmão, é diferente a sua oração. É diferente a forma de você estar orando. Precisamos acessar essa nova dimensão. Essa relação de confiança nos leva a andar de forma perigosa. Pensa uma criança. Estou vendo algumas aqui. Agora eu vi o João Lucas.
Eu fico imaginando quando o Ítalo passa, o João Lucas se joga nas costas dele. E se o pai não estiver vendo, o que vai acontecer com ele? Vai cair. Mas ele confia tanto que ele nem imagina que isso possa acontecer. Eu vejo também o Samuel, do Francisco, que ele tem um ímpeto, uma coragem de se lançar. Sabe o que é isso? Confiança. Nós precisamos de confiar no Senhor. Passou desse jeito? Desse jeito. Porque quem confia é ousado. Abre um negócio. Sei que o Senhor é comigo. Sei que Ele não vai me deixar cair. Ele não vai me deixar quebrar. Aí alguém fala, você é doido. Esse menino, o filho dele também é louco de pular. O pai está de costas, ele pula. Confia. A criança também é louca de fazer isso. Mas ela está expressando confiança. Eu quero te dizer isso. Sabe? Quem confia é assim. Então quando você vê o pai, você se joga no colo dele. Você não tem nenhuma restrição. Sabe, você sempre se lançando em uma situação de risco. Você não tem medo de correr risco, porque você confia. Você confia. A gente vem do mundo com esse entendimento. E isso acaba se tornando um obstáculo para você entender as verdades espirituais. Ele te ama e ponto final. Você tem que se enxergar dessa forma. Agora, outro empecilho para as nossas orações, existem as distrações, existem a ausência da confiança, mas existe um outro empecilho também, Satanás. Satanás entende que a oração de um justo muito vale por sua eficácia. Ele entende isso. Então, muitas das vezes nós pensamos que a nossa oração não funciona. Você pensa que o seu clamor não funciona, que a sua oração não funciona, mas o diabo sabe que funciona. Ele sabe que a sua oração funciona. E ele quer impedir que você ore. Então nós podemos trazer o reino na terra. Podemos ligar e desligar de acordo com a vontade do Pai. Nós podemos fazer isso por meio da oração. Olha o poder que está. Olha como a oração é poderosa. E o diabo quer impedir que isso aconteça. Então, você está entendendo que nós temos um poder na mão? Você está entendendo isso? Seus olhos estão se abrindo para essa verdade? Sabe, ao longo dessa ministração você vai entender mais. Então Satanás, ele entende o poder da oração do justo. E quem é justo aqui? Quem é justo aqui? Pode levantar a mão, todo mundo que crê em Jesus. Porque você é justo por confiado na justiça dele. É por meio da justiça dele você é justo, você se tornou justo. Então nós estamos diante de um jejum de 21 dias. Algo poderoso o Senhor está preparando para nós. Será um tempo precioso, onde nós iremos acessar a multiplicação nesses 21 dias. Aleluias. Porque você só desfruta do que você entende. Nesses 21 dias você vai entender. Entender. Seus olhos serão abertos. Sabe, mas não dá para entender que tem gente que abre mão de participar de um jejum como esse. Sabe? Não dá para acreditar que vai deixar de participar de um momento tão precioso como esse. Sabe, você não pode abrir mão, amados, de tomar uma decisão na sua vida. A decisão é sua, a vida é sua. Mas você tem que avaliar o que é importante para você e se posicionar. Então o diabo, ele não está feliz com o que está acontecendo na nossa igreja. Com o que está acontecendo, porque ele nos vê como uma ameaça para o império dele na cidade de Teresópolis. Ele nos vê como uma ameaça na sua família, uma ameaça no império dele, na sua família. O diabo, então, não vê com bons olhos. A cada vez que nós entramos num ambiente de jejum e oração, o diabo se levanta para nos parar. A sua oração é poderosa, amado. Por que em tempo de jejum, às vezes, há confusão, discórdia? Sabe por que em tempo de jejum, às vezes, acontece isso na sua casa?
Porque o diabo quer que você não jejue e não ore. O diabo quer impedir que isso aconteça. Mas você precisa entender que o poder da oração e do jejum, nós teremos a resposta no nosso espírito. Nós vamos ter uma resposta clara daquilo que nós estamos buscando no Senhor. Há um poder para nós. Nós precisamos então entrar nessa dimensão. Entrar nesse ambiente que o Senhor vai nos permitir acessar. Esse ambiente onde há uma conexão fina, sensível. Um relacionamento íntimo com o nosso Pai. Esse ambiente que nós vamos conseguir estabelecer nesses dias de jejum, nesse ambiente de sensibilidade, para perceber o ambiente, para perceber a voz do Senhor, é algo precioso. Você não pode abrir mão. Ouvir a voz do Senhor é a coisa mais valiosa que existe. Quando você sente a presença do Senhor. Oh, irmão, você vira um super-homem. Você vira um super crente. Você vira alguém poderoso. Só porque você ouviu a voz do Senhor. Só porque você está sentindo a presença dEle. Então, onde nós vamos acessar uma realidade espiritual, sabe? Nós podemos então orar de acordo com ela. Quando você então acessa essa realidade, você consegue começar a orar de acordo com essa realidade. Você consegue orar por coisas que você talvez nunca oraria. Porque essa sensibilidade começa a despertar você. Mostra para você isso. Então, Jesus ele é o nosso grande modelo, nosso grande referencial. Ele orava diante de grandes desafios. Ele orava quando ele estava sob pressão. Ele orava quando ele estava lá no Getsemane, sofrendo. O que antecederia ali a sua crucificação. Sabe, ele orava naqueles momentos, naqueles dias, naqueles tempos difíceis. Ele orava sempre para andar em unidade com o Pai. Ele sempre orava por unidade, sabe, para ouvir o Pai. Então a palavra revela que Jesus não fazia nada sem que tivesse alinhado com o Pai. Tudo o que ele fazia era alinhado com o Pai. O que o Pai não dissesse para fazer, ele não tomava decisão. O que o Pai não dirigia para ele o que fazer, ele não decidia por fazer. Tudo o que ele fazia estava alinhado com o que o Pai dava para ele fazer. Então isso é precioso nós entendermos isso. É por isso que o ministério de Cristo era 100% poderoso. É por isso que era poderoso o ministério de Jesus. Ele fazia tudo alinhado com a vontade celestial. Nós não podemos tratar as nossas orações como algo relevante apenas no momento em que nós estamos orando, irmãos. Em que nós estamos na oração. Nós precisamos trazer a nossa realidade para o nosso cotidiano. Depois que você vai embora, muitas pessoas saem daquele ambiente de oração, vai embora, ele volta para o modus operandi dele normal, antigo. Ele volta para a sua rotina. Sabe, esquece de trazer aquele compromisso que ele gerou lá na oração. É um grande equívoco, um grande erro. Esquece então de como foi a sua oração. Isso é algo seríssimo quando você sai do seu ambiente e esquece aquilo que você orou. E volta para aquele mesmo comportamento. Aqui em Tiago 1, capítulo 1, no verso 23 e 24, fala sobre, como comparado a alguém que olha para o espelho e logo se esquece de como era a sua imagem. Alguém que não pratica aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele ouviu, aquilo que você orou. É comparado a alguém que olha no espelho e quando vira do espelho já esqueceu como é que é a sua imagem. Aqui, ó, Tiago, vamos ler o versículo, eu separei ele aqui. Capítulo 1, 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Olha como é sério se você é uma pessoa que ora, cheio da unção, bonito demais. Vem aqui para o prédio, faz aquela oração, mas quando você vira, você já nem lembra mais do que você se comprometeu para fazer, buscar no Senhor. Isso é algo sério. Então, não temos conseguido entender por que as nossas orações não têm tido poder. Não têm tido efeito, não transformam. Não temos entendido por que as nossas vidas não estão sendo moldadas por nossas orações. Sabe, nós precisamos entender o que está acontecendo.
E o Senhor está trazendo entendimento para nós. Talvez seja porque as nossas orações são alheias à nossa vida. Você ora, mas não vive. Não procura viver. Não procura trazer aquilo como realidade na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Então estamos no meio de uma convocação, amados. Para um jejum de 21 dias é uma convocação. O Senhor está nos convocando para algo que Ele quer fazer. Isso é uma vida de oração. Ele está nos convocando para viver uma vida de oração. Estamos diante de 21 dias que irão transformar a nossa vida. Quem quer ter a sua vida transformada pelo Senhor? Coisa mais preciosa é você, que muitas das coisas você não dá conta de fazer na sua vida, amados. Você até tenta, mas daqui a pouco você volta a fazer o que você fazia antes. Agora, quando você é transformado pelo Senhor, você experimenta milagre, mudança, que só Ele pode fazer, libertação. Então serão dias poderosos, que nós vamos ter a nossa vida transformada. Sabe, você consegue entender isso? Que a oração tem um poder de transformação? A oração tem esse poder. Nós vamos testemunhar durante esses 21 dias o que o Senhor vai fazer. Também eu creio que temos pessoas aqui hoje, nessa noite, que não querem mais uma vida apenas de orações rápidas, que ora apenas antes das refeições. Ou aquela oração rápida, quando se levanta. Sabe aquela oração, Senhor abençoa o meu dia? Eu sinto que tem hoje aqui pessoas nessa noite que não estão querendo mais esse tipo de vida, que só faz essas orações rápidas, que quer mudança, quer experimentar algo diferente na sua vida. Eu quero, irmãos. Eu quero viver isso. Você não está entendendo tanto que isso é poderoso. Isso está disponível para nós. A oração é algo poderoso que está disponível para nós. Então, nós vamos ter uma jornada de oração que vê o poder de Deus se manifestar. Na sua caminhada, no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, no seu ministério, você vai vendo nessa jornada de oração, de vida, o poder de Deus se manifestar. Você vai passar a perceber que a oração ela é poderosa, que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor faz, que o Senhor transforma, que o Senhor muda um cenário. Isso é precioso, a oração ela deve ser algo que a gente possa desfrutar dessa verdade. Algo que a gente possa testemunhar aquilo que o Senhor fez por nós, faz por nós. Então, se a igreja entender o poder nas nossas mãos, nós iremos orar, jejuar, nos humilhar, um clamor que antecede a um poder, sabe, que se manifesta, que opera sinais e maravilhas no nosso meio. Irmãos, nós vamos testemunhar que Deus respondeu uma oração sua. Então a oração é um exercício, é uma perseverança, é uma constância, é um estilo de vida, é a nossa própria vida. Você que é casado deve estar orando em concordância com o seu cônjuge. Você sabe que tem os seus filhos, você deve estar orando com os seus filhos. Em tudo você deve incluir a oração. Aqui em João 15, 7 fala, se permanecerdes em mim, se permanecermos nele, e as minhas palavras permanecerem em vós, fala assim, as palavras do Senhor permanecerem em mim, e eu permanecer nele, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Está falando isso aqui, nós poderemos pedir o que quiser, e vos será feito. O Senhor está falando aqui, é porque é verdade. Se está escrito aqui, é porque é. Isso é importante você entender. Mas não é pedir o que quiser, não é pedir o que dá na cabeça, mas é permanecer nele e as suas palavras permanecerem em mim. Isso é o que é a essência aqui, é você permanecer nele. Você permanece nele? Ou no dia difícil você já começa a murmurar? Ou na luta você já começa a reclamar? Você permanece nele? No dia difícil você fala o quê? Glória a Deus, eu sei que eu tenho um Deus que não falha. E você permanecer nele. E as palavras na sua boca, o que você fala? Você sai falando qualquer palavra torpe? Mas você não deve emprestar a sua boca para falar palavras torpes. Você deve falar a palavra do Senhor, no meio de qualquer situação. Então, quando você vive no Senhor e a palavra dele vive em você, você pode pedir o que você quiser. Mas você vai pedir o que você quer? Não! Você vai pedir aquilo que está alinhado com ele.
Porque as palavras dele estão dentro de você. Você vai falar aquilo que a palavra de Deus quer que você peça. Muda, vai mudar tudo, vai acontecer uma transformação. Se isso acontecer na sua vida, as coisas vão mudar e você não vai nem perceber. Isso é unidade, você tem a unidade com Ele. Você vai desejar aquilo que Ele deseja. Você vai falar aquilo que Ele fala na palavra. É isso que vai acontecer. Então tudo não será feito nesse estágio. Tudo vai acontecer quando nós estivermos vivendo nessa fase, nesse momento da sua vida. Não é a nossa opinião, mas é a palavra de Deus acontecendo na nossa vida. Aleluia, algo poderoso acontecendo. A palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a verdade, ela se cumpre, ela é real. Sabe, para isso nós precisamos o quê? Aprender as palavras. Você precisa de conhecer a Bíblia. Você precisa de conhecer a palavra de Deus. Você tem que ter acesso a ela. Para então orar de acordo com as suas palavras. E assim que seja feita a sua palavra. Você tem que desejar conhecer. Quantos alunos estão fazendo o nosso cursão? Cadê? É bênção ou não é o cursão? É poder ou não é poder? Você está conhecendo a vontade de Deus, está conhecendo a palavra de Deus, você está investindo. Aqui não dá para você aprender, aqui é um culto. Sabe, a gente compartilha a palavra, mas você precisa ter um tempo onde você dedica ao conhecimento, esse conhecimento seja expandido. Sabe, da mesma forma como Maria, mãe de Jesus, ela falou isso, que se cumpre em mim a sua vontade. Essas palavras, a oração que ela fez, estavam de acordo com a sua palavra, com a palavra do Senhor, que foi determinado no céu. Ela orou aquilo que estava determinado no céu. Por que se cumpriu? Porque estava alinhado com a palavra. Por que ela gerou Jesus? Porque era a palavra. Ela não orou. Não adianta você orar aqui para querer gerar Jesus no seu ventre, que é uma mulher, alguma virgem aqui. Não adianta. Já se cumpriu. Mas ela orou que se cumpra aquilo que a palavra de Deus estava determinada. Então permanecer nele é o quê? É fazer morada. É se esconder nele. É estar coberto nele, é estar cheio dele. Isso é permanecer nele. Nós precisamos estar cheios de Jesus. Quando eu chego perto de você, eu percebo o bom perfume, o cheiro, o aroma de Jesus. A seu semblante é de alguém que tem a vitória. Eu não chego perto de você e você está destruído, não. Você pode ser como Paulo, abatido, mas não destruído. Amém? Você pode passar dias difíceis, mas você está de pé. Porque você tem Jesus, você está coberto por Ele, você está nele. Aleluia! Isso é o sobrenatural, irmão. Quem lá no mundo consegue estar abatido e não estar triste? Só quem tem Jesus. Está vendo como é que nós vivemos uma vida sobrenatural? Como é que Jesus nos permite desfrutar de coisas extraordinárias? Me lembro com a minha experiência, de novo convertido, lá em casa não tinha nada. A nossa geladeira só tinha água. Eu já contei isso aqui, mas cabe no contexto novamente para repetir. Né? Eu abri aquela geladeira, não tinha nada. Eu acho que eu estava desempregado, se eu não estiver enganado. Eu estava desempregado. E aí, eu estava tão feliz. Como é que alguém que não tem nada na geladeira é feliz? Me conta isso. Minha alegria vinha de Jesus. A minha alegria não vinha da minha geladeira cheia. Não vinha da minha conta bancária, mas vinha de Jesus, eu estava feliz. E você está achando que eu passei fome algum dia? Nenhuma vez. A geladeira vazia não quis dizer nada, porque o meu provedor nunca deixou de prover na minha vida. Aleluia! Sabe? Então está cheio dele. Aí então tudo o que pedirmos será feito. Se você estiver cheio dele, estiver coberto por ele, aí tudo que você pedir, você vai receber. O objetivo da oração é trazer o ambiente celestial para a terra. É trazer a vida de Deus para invadir a nossa história. Esse é o ambiente celestial que a oração traz para a nossa vida. Então nós temos tratado muitas vezes a oração como algo religioso. Temos que fazer com que fazemos às vezes oração apenas porque somos crentes. Apenas porque faz parte da nossa rotina. Não! A oração não é por causa da nossa rotina. A oração é porque você vê a necessidade. Não é porque se você não orar, você não vai para o céu. Você só não vai para o céu se você não tiver aceitado Jesus. Porque a oração não leva ninguém para o céu.
Agora, a oração te aproxima do Senhor no relacionamento. É algo que você faz porque você percebe a necessidade. Então, a oração tem a ver com a vontade do Pai. Mas talvez aprendemos que era uma forma de Deus fazer a nossa vontade. Quantas vezes alguém te falou, ora para Deus fazer aquilo que você está querendo? Ora, pede para Deus, para Ele ouvir a sua oração. Sabe, te ensinaram errado, não é. A oração não é para isso. A oração não é dessa forma, sabe? Então, não é para Deus fazer a nossa vontade. Não foi feito para isso, não. É um caminho para acessar a ousadia. Por meio da oração, você passa a sentir a presença dele e você se torna alguém ousado. A oração te torna alguém ousado, intrépido, corajoso, valente, confiante, sabe? Então, é trazer o nome de Deus Todo-Poderoso para a terra, é dar testemunho dele, sabe? É muito mais do que fazer uns pedidos que expressam a nossa única vontade pessoal. A palavra diz aqui em Tiago 4:3, pedis, projeta aí, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, como se pede, então? Já que pedi e pedi mal, para os meus próprios prazeres, então, como que eu devo pedir? Me explica. Como que eu devo pedir? Eu devo pedir para o corpo de Cristo, para a igreja. Servir a igreja, pedir para os outros irmãos, pedir para servir os outros irmãos, pedir para contribuir, para ajudar. No domingo passado eu falei que era muito egoísmo alguém que falava assim, não, para mim tendo só para pagar minhas contas, os meus boletos, estou satisfeito. Não preciso de mais nada, egoísta. Falei isso aqui. Nós precisamos de querer prosperar para poder abençoar outros que precisam, para poder abençoar a construção desse prédio que nós vamos fazer aqui agora. Quando você só pensa em você, você torna alguém egoísta. Então, nós devemos orar, pedir para poder ser alguém que tem para abençoar a outros. Porque a palavra de Deus fala que é melhor dar do que receber. É melhor emprestar do que tomar emprestado. Você vai ser aquele que dá, que não precisa de receber uma cesta básica. Ou você quer precisar de receber uma cesta básica? Você pode ter certeza que aqui na nossa igreja você vai receber. Porque não fica ninguém aqui passando fome no nosso meio, não. Ninguém. Ninguém. Se tem alguém aqui passando por necessidade, pode me procurar o Ítalo, procurar os líderes, e nós vamos te ajudar. Porque é assim que funciona a nossa igreja. Mas em qual posição você quer estar? No que dá a cesta básica ou no do que recebe a cesta básica? É melhor poder dar. É melhor poder dar, irmão. É melhor estar nessa posição. Então, nós precisamos entender que você, então, vai pedir corretamente é quando você pede para o corpo. Quando você pede para servir a igreja, quando você pede para abençoar os outros irmãos. Isso é pedir correto. Mas você está achando que não vai passar por você o recurso e não vai te abençoar o recurso que para você abençoar outros, ele não vai te abençoar? Você não vai vestir melhor? Você não vai trocar de carro? Você não vai morar numa casa confortável? Você não vai ter suas dívidas pagas? Você não vai poder fazer a sua viagem? Tendo para abençoar, você vai ter para ter isso. Olha que precioso. Mas o foco correto, lembra do coração? O coração correto. Você vai orar para ter, irmão, para abençoar a construção desse prédio aqui do lado, irmão. Você vai... O que é uma telha? Tá, nós precisamos... Quantas telhas? Eu me lembro. Não sei se é 27 telhas. Precisamos de 27 telhas. Cada telha custa mais ou menos R$1.000. Você podia ser aquele que fala assim, eu vou dar uma telha. Nós não temos esse dinheiro. Mas você poderia ser tão próspero que você falasse assim, o que é R$1.000 para mim? É nada. Mas para a igreja é. Nós vamos cobrir esse prédio. Nós já gastamos acho que mais de R$40.000 com a estrutura que já está quase pronta. Está pronta a estrutura, falta só trazer para cá. Agora tem o telhado. Cada etapa são desafios. Então você inclui lá, você quer fazer a oração correta, a hora desse jeito. Então, já viu alguém dizer assim, eu não tenho coragem de pedir para mim, mas para outros você pede? Você já ouviu gente assim? Eu sou um assim também. Eu não tenho coragem de pedir para mim, mas pedir para os outros, a Vani, né? A Vani é mestre. Faz assim com a sua mão, Vani. A Vani ganhou tudo do encontro das crianças.
foi, ganhou abacaxi, fruta, ganhou as compras para fazer a comida, ganhou tudo. Ganhou café da manhã, ganhou tudo. Ela sai pedindo, e as pessoas fazem o quê? Dá! As pessoas dão. As pessoas dão, porque vê a causa. Então você tem que ser alguém que entende, que às vezes precisa pedir para você, talvez você vai ter que ter vergonha. Senhor, eu não vou pedir para mim não, estou com vergonha, Senhor. Mas vou pedir, me dá para me abençoar a igreja. Me dá para mim ter, para mim quando precisar de comprar uma cesta básica eu ter. Pede sim. Quando o dinheiro passar na sua mão, cuidado. Para você não esquecer que você pediu para isso. Dá o propósito dele. O propósito correto que você pediu. Então o Senhor nos escolheu para realizar a vontade dele aqui na terra. Olha que coisa mais preciosa. Será que Deus precisava de nós? Mas ele nos escolheu para realizar as coisas dele na terra. Ele escolheu a gente para fazer isso. Você sabe, entendeu o que é algo extraordinário? Quer fazer isso? Então, muitas coisas estão para serem feitas, mas Deus está aguardando a nossa cooperação. Ele quer que nós entremos no jogo e jogamos o jogo, jogamos os 90 minutos de partida. Ele quer que a gente não deixe de estar atento ao que está acontecendo. Ele escolheu fazer dessa forma. Essa é a forma que Deus escolheu fazer. Ele quer que a gente execute. O que você acha que seria mais fácil? Deus destruir Satanás num sopro, num estralar de dedos? Seria ou não seria? Fácil para ele? Mas não teria tanta glória como ele dá dando para nós, a responsabilidade para nós. A responsabilidade que ele dá é para nós fazermos isso. Então, nós vamos vencer ao diabo. Isso sim é grande glória para ele quando nós decidimos vencer o diabo. Vencer o diabo quando nós escolhemos. Então você escolhe vencer o diabo. Fala assim, eu escolho. Fala assim para o seu irmão, escolhe, irmão. Então quando você escolhe fazer a vontade do Pai, viver uma vida de oração, então você exerce domínio e poder sobre o diabo. Olha que coisa preciosa. Deus resolveu fazer isso por meio da igreja. Ele deu para a igreja esse poder. É através da igreja que nós exercemos domínio sobre o diabo. Através da oração. Porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue. E sim contra as potestades espirituais nas regiões celestiais. É na oração que nós vencemos. Aleluias, glória a Deus. Isso é importante você entender isso. Isso é importante você compreender que é assim que funciona. Tiago falou, né? Pedis e pedis mal. Eu não tenho. Então quando eu peço, pede da forma errada. E aí? Não vai dar certo a oração. Não será ouvida. Nesse caso, então, precisamos aprender a pedir. Precisamos pedir corretamente. Temos que pedir de acordo com as suas palavras para recebermos. Recebemos para o próprio uso? Não! Você não recebe para o próprio uso, mas para a honra e glória do Senhor. Por que você recebe? Por que suas orações são ouvidas? Por que você recebe aquilo que você pede? Para a honra e glória do Senhor, para que o nome dele seja exaltado. Você está entendendo isso? É importante você entender. Nós estamos quase acabando. Sabe, recebemos para a expansão do seu reino. E por isso que a sua vida de oração vai estar a cada dia mais ousada. Quanto mais você recebe, mais ousadia você recebe. Você vai acessando novos níveis. Cada dia mais poderosa a sua vida. O território celestial está em expansão. Peça e vos será feito e vos será dado. Amém? Você vai receber do Senhor. Pede para você ser aquele que exerce influência na obra do Senhor. Aqui em 1 Pedro 3,12, projeta para nós aí, Cássio. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas orações. Os olhos e os ouvidos estão atentos às nossas orações. Para a glória a Deus. Então, ele está atento às suas orações. Não está desligado desse assunto. Ele não desligou daquilo que você está clamando. Mas ele está vendo se as suas orações se alinham com a sua
vontade. Ele está verificando se aquilo que você está orando está alinhado com a vontade do Pai. Se as suas orações têm a ver com o estabelecimento do seu reino. Porque nós estamos aqui envolvidos no reino dele. Sabe, se tem a ver com a vontade celestial. Se os seus pedidos têm a ver com a vontade celestial. E se sim, então vai ser ouvido as nossas orações. Deus tem um plano para a sua vida, para a sua família. Mas mais do que isso, Ele tem um plano para a sua vinda. Olha aqui que nós estamos envolvidos, irmãos. Tudo que nós vamos fazer tem que associar-se com a vinda de Jesus. Com a vinda dele. Toda vez que você for preparar um alvo, alinha aquilo que você está orando com a vinda de Jesus. Então nós temos que alinhar a nossa vida, a nossa família, ao retorno de Jesus. Vamos então pensar o que está nas minhas mãos. O que ele pode acelerar, o que pode acelerar para o retorno de Jesus? Nós estamos diante do encontro com Deus. Nós estamos aí orando para levar 50 vidas para ter um encontro com Deus. Em um dia, em um final de semana, pessoas podem ser transformadas. O que tudo isso tem a ver com acelerar a volta de Jesus? Tudo isso que nós pregamos aqui tem a ver com acelerar a volta de Jesus. Quando nós pregamos uma mensagem que exalta o nome dele e expressa que nós devemos andar em sintonia com a vontade dele, tudo isso acelera. Então, o que você está fazendo, o que está nas suas mãos que acelera a volta de Jesus? Precisamos então cooperar com esse projeto, orar em linha com essa verdade, alinhar nossa história na terra a essa história. Isso sim é criar um ambiente de manifestação de poder de Deus na terra. Então nós iremos receber o que Ele tem para nós. Nossa oração tem um papel de ativar aquilo que o Senhor previamente já estabeleceu. Somos dessa forma seus cooperadores. Nós oramos para que Deus realize aquilo que Ele determinou. Nós estamos aqui orando para realizar aquilo que Ele determinou. Que precioso, nós somos cooperadores. Nós estamos aqui para cooperar com a obra dEle. A nossa oração é essa: Senhor, o que o Senhor quer fazer? Senhor, eu estou aqui para fazer, me usa. Nós estamos aqui querendo alinhar o nosso coração ao do Senhor. Isso é precioso, irmão. Isso é algo maravilhoso. Então, sabe por que devemos orar e jejuar? Porque as coisas que permanecem retidas em regiões celestiais, tem coisas que estão impedidas, nós vamos orar e jejuar para que elas sejam liberadas para a sua vida. Tem coisas que estão amarradas lá, presas lá nas regiões celestiais. O inimigo está atuando aonde? Nas regiões celestes. O jejum vai afetar isso, vai mudar esse cenário. Vai transformar, vai romper essas cadeias que estão prendendo. Sabe, lembra de Daniel? Quem lembra da história de Daniel? Daniel estava orando. De repente, né? Vamos ler aqui o texto aqui, Daniel 10. Projeta aí, Cássio. 10 do verso 12 e 13. Então ele estava orando quando o anjo vem e diz para ele. Olha aqui, ó. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as suas palavras. Desde o primeiro dia. Por causa das suas palavras é que eu vim. Por causa das suas orações é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Quantos dias? 21 dias. 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, o que acontece? Tem uma resistência que às vezes está impedindo que sua bênção seja liberada. Quando nós estamos aqui no jejum e na oração, essas bênçãos são liberadas, são desatadas. Essas bênçãos são desatadas. Muda a atmosfera. O jejum muda a atmosfera. Suas orações começam a ser respondidas, muda realidades. Na sua casa começa a mudar. O poder de Deus começa a manifestar na sua vida, na sua caminhada. Aquilo que era impossível acontecer, começa a se tornar possível. Aquilo que não tinha saída,
saídas começam a ser criadas. Aleluias! É o que está acontecendo aqui. Daniel viveu essa história. Então Deus precisa que você, meu amado e minha amada, jejue e ore. Deus precisa que nós entremos no jejum e na oração, para que essas coisas venham acontecer na nossa vida. Perceba a importância disso. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Só conseguimos vencê-los com jejum, com oração, porque a nossa fé ela é expandida nessas horas. Nós exercemos autoridade. Sabe como é que você ora quando você tem autoridade? Como eu falei quando a irmã ligou lá que ela estava passando mal, nós oramos, repreendemos a enfermidade com autoridade. O que aconteceu? Foi embora. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós oramos contra o espírito de enfermidade, o espírito de morte que estava rondando, querendo fazer um ataque ali no seu coração, no coração da irmã. Mas nós nos posicionamos com ousadia. Contra quem? Contra o inimigo. E o inimigo teve que o quê? Sair. Então, é importante nós entendermos isso. Nós devemos nos posicionar para ver a realidade de Deus rompendo aqui na terra. Você precisa se posicionar, amado. Você precisa de avançar. Tem uma dimensão que é aquela onde eu tenho uma comunhão com o Senhor. Mas o foco é nas minhas necessidades. Senhor, eu quero pagar minhas contas. Senhor, eu quero aquela cura. Não está errado isso não, irmãos. Não está errado você colocar os seus alvos pessoais ali e orar pelos seus alvos. Não está errado. De forma nenhuma. Mas isso aí é um nível. Qual que é o nível maior? É quando você começa a colocar, seja feita a sua vontade. Esse já é uma mudança de nível.